Pela 12ª vez na história, o Boca Juniors vai disputar uma final de Copa Libertadores da América. E pela 7ª vez será contra um time brasileiro, dessa vez o Fluminense. E o gigante argentino vai em busca aí de se igualar ao Independiente, que com 7 títulos é o maior vencedor da competição. Ou seja, o Boca é hexacampeão. E desses 6 títulos aí, 4 foram conquistados em cima de times brazucas, sendo que 3 aqui dentro do nosso território. Mas antes dessas vitórias, vamos começar pelas derrotas do Boca para os times brasileiros na final da Libertadores. Começando lá atrás, na primeira final que o próprio Boca disputou em 1963 contra o Santos, do Pelé e do Coutinho. E eles garantiram tanto a vitória no Maracanã, no Brasil, naquela época o Santos jogava aqui no Maracanã, no Rio, por 3-2, e na volta na Bombonera o Santos venceu por 2-1 de virada, e demorou um tempão aí para outro time brasileiro vencer o Boca na Bombonera pela Libertadores. Que eu saiba, isso aconteceu em 94 com o Cruzeiro, olha quanto tempo. Daí somente em 2012 o Boca foi disputar a final da Libertadores e perdeu para um time brasileiro, que foi o Corinthians. Primeiro jogo na Bombonera, 1-1, com direito a golaço do Romarinho. Na volta, no Pacaembu, brilhou Emerson Sheik, que marcou os 2 gols da vitória do Corinthians, o primeiro título de Libertadores. Mas, infelizmente ou felizmente, dependendo do clube que você torce aqui no Brasil, essas foram as únicas 2 vezes que o Boca perdeu para brasileiro na final. Fora isso, olha só, hein? Essa brincadeira começou em 1977, quando o Boca venceu o Cruzeiro. Naquela época lá o campeonato era um pouquinho, as finais eram um pouquinho diferentes. Se um time vencesse o primeiro jogo e o outro vencesse o segundo, teríamos aí um terceiro jogo extra em campo neutro. Foi isso que aconteceu também em 77, porque o Boca venceu o Cruzeiro por 1-0 na Bombonera com gol do Velho aos 3 minutinhos de primeiro tempo, e no Mineirão na volta o Nelinho garantiu a vitória cruzeirense 1-0. Com isso, o jogo extra foi disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Terminou 0-0, mas nos pênaltis melhor para o Boca, que venceu nos pênaltis por 5-4 e ali garantiu o seu, se eu não me engano, o segundo título de Libertadores do Boca àquela altura. E aí o Boca também disputou as finais ali em 78, 79 contra outros times sul-americanos, e só voltou a enfrentar um Brazuca na final em 2000. Na verdade, o Boca ficou esse tempo todinho sem disputar nenhuma final da Libertadores. Em 2000 pegou o Palmeiras, e olha, o Palmeiras tinha acabado de ser campeão em 99, na edição anterior, nos pênaltis, vencendo o Deportivo Cali, mas o Boca não se intimidou. O time que tirou inclusive o River Plate nas quartas de final e o América do México na semifinal pegou o Palmeiras, que tirou o Corinthians na semifinal nos pênaltis. E aí o primeiro jogo na temida Bombonera terminou 2-2, um jogaço. Graças ao Pena e o Euler, o Palmeiras saiu sem perder naquele jogo na Bombonera. Mas aí na volta no Morumbi terminou 0-0, um jogo bem amarrado e catimbado como sempre. E como eu falei, o Palmeiras tinha vencido a final de 99 nos pênaltis, mas dessa vez perdeu nos pênaltis. Boca tricampeão naquela época e o segundo título em cima de um time brasileiro, segundo nos pênaltis. Aí o Boca também venceu em 2001 e chegou na final de 2003. Mais uma vez um Brazuca pela frente, o Santos. Antes o Boca já tinha eliminado o Paysandu nas oitavas de final em Belém, depois que o Paysandu conseguiu a proeza de vencer o Boca na Bombonera por 1-0. E aí na grande final, Boca e Santos, primeiro jogo na Bombonera com 2 gols do Delgado, Boca 2-0. E aí na volta, esses caras eram cascudos. Aquele Boca do início dos anos 2000 foi um dos melhores times da história aqui do nosso continente. E dominou completamente, não tinha brasileiro suficiente para bater no Boca. E além de vencer principalmente na Bombonera, mas aí o Boca venceu lá e venceu aqui no Morumbi, aqui no Brasil, lá no Morumbi, por 3-1. O Tevez marcou o primeiro gol logo no começo do primeiro tempo, então aquilo ali já desestabilizou completamente o time do Santos, que chegou a empatar já na reta final do segundo tempo com o Alex, mas aí o Delgado e o Schiavi no finalzinho ali conseguiu marcar o terceiro. Boca, tetracampeão da Libertadores, mais uma vez em cima do time brasileiro. Aí o Boca perdeu a final de 2004 para uma surpresa chamada Once Caldas e foi para a final de 2007 enfrentar o Grêmio. Mas antes disso, eu te peço, antes de eu contar essa história, deixa o likezão maneiro aí. Se você estiver gostando do vídeo e gosta de apoiar o PFC, o Planeta Futebol Clube, também te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações. E é muito importante você acionar esse sino aí, porque assim tu não vai perder nenhum conteúdo que eu postar aqui. E olha que eu tô postando vídeo aí praticamente todos os dias, de segunda a sexta. Também aproveita para fazer um tour aí nas playlists, vai conhecer aí nossas playlists sobre futebol sul-americano, Libertadores sul-americana, futebol brasileiro, futebol europeu, Champions League, futebol de seleções, né, e tudo mais.
Então vem pra cá, porque o Boca ficou em segundo lugar lá na fase de grupos atrás do Toluca, não era algo muito comum naquela época. E o time foi avançando e tirou o Deportivo Cúcuta na semifinal. E olha que perdeu o primeiro jogo na Colômbia por 3-1, mas aí conseguiu reverter o 3-0 e foi pra final. Agora imagina se o Deportivo Cúcuta chegasse na final da Libertadores, hein? Iria enfrentar o Grêmio, que tirou o Santos, fez essa piedade com o Santos, que já tinha perdido em 2003. O Grêmio venceu por 2-0 em Porto Alegre, mas aí perdeu por 3-1 na Vila Belmiro, mas naquela época contava o gol fora. E aí o Grêmio foi ser vítima do Boca logo na final. E o primeiro jogo, o Boca já definiu a parada, porque marcou logo 3-0. E o Boca de 2007 não era o mesmo Boca do início dos anos 2000, 2001, 2003, que não tinha o Tevez, não tinha já um monte de jogadores ali. Mas tinha o Juan Román Riquelme. Ele marcou um dos gols dessa vitória por 3-0. E aí, na volta, meu amigo, no antigo Estádio Olímpico, lá em Porto Alegre, foi uma das melhores apresentações de um jogador individualmente falando. O Riquelme passeou e fez uma partida extraordinária no Olímpico e marcou os 2 gols da vitória do Boca por 2-0 em cima do Grêmio. Qualquer dia eu preciso fazer um vídeo especificamente sobre essa apresentação do cara, que foi assim, ó, digna de Zidane naquela Copa de 2006. Arrebentou. Mais um time brasileiro aí sofria nas mãos do Boca. Mas também teve outras finais aí que o Boca enfrentou contra outros times sul-americanos, é óbvio que eu preciso falar delas. Daquelas que o Boca ganhou, como em 78, quando venceu o Deportivo Cali, e 2001, quando venceu o Cruz Azul lá do México, e daquelas que perdeu, quando perdeu em 79 para o Olímpia, e em 2004 para o Once Caldas, que eu inclusive citei aqui, e também quando perdeu a final de 2018 para o River Plate. Em breve vou fazer um vídeo sobre as maiores finais da Libertadores e óbvio que essa River e Boca vai estar no meio, então já tô dando aqui um spoiler. Espero que tenha gostado desse vídeo aqui, coloca aqui nos comentários para quem tu vai torcer nessa final. Eu como flamenguista tu já sabe, né? Mas eu não sei o seu time, então coloca aqui embaixo nos comentários qual é o seu time de coração e para qual time você vai torcer nessa final da Libertadores entre Boca e Fluminense no Maracanã. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, valeu e até a próxima, fica ligado aí.